Amém. Nosso Deus é grande, Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Por isso eu convido você, ainda em pé, a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 14 a 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? A igreja pode se assentar? Nós estamos aqui essa noite para louvar, engrandecer e adorar o nome do nosso Deus. E esse texto que nós acabamos de ler traz alguns motivos pelos quais nós podemos adorar ao nosso Deus. E o primeiro dele está no verso 14, que fala: Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Por que Jesus, o Filho de Deus, ele é o grande sumo sacerdote? Quais as diferenças de Jesus, o grande sumo sacerdote, para os sacerdotes da antiga aliança, para os sacerdotes que ofereciam seus serviços, sacrifícios mediante a lei? O primeiro deles é que os sacerdotes da antiga aliança, eles eram escolhidos por Deus, mas vinham da tribo de Levi, eram homens pecadores, assim como eu, como você, e Jesus, ele é o Filho de Deus, que não tem pecado algum. Essa já é uma diferença. A segunda diferença é que os sacerdotes da antiga aliança, eles eram substituídos com o passar do tempo, ou porque morriam, ou porque ficavam velhos e já não conseguiam mais prestar serviços ao Senhor. Nosso Jesus, ele é eterno, ele vive para sempre, por isso ele é o grande sumo sacerdote. Os sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, eles eram repetitivos, ou seja, todos os anos os sacrifícios eram repetidos por conta do pecado do povo. Nosso Senhor Jesus, ele ofereceu um único sacrifício, o sacerdote perfeito com o sacrifício perfeito. E por fim, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. O nosso Senhor Jesus, ele comparece na presença do nosso Deus, ele está à destra do nosso Deus e vive para sempre. E não é uma vez por ano que ele entra na presença do nosso Deus, ele está na presença do nosso Deus. Por isso nós podemos louvá-lo e adorá-lo como grande sumo sacerdote. Um segundo motivo pelo qual nós podemos adorar ao nosso Deus está no verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos nós temos as nossas fraquezas. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas, sejam elas fraquezas espirituais, físicas ou emocionais. Mas nós podemos louvar e adorar o nosso Deus, porque o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado enquanto viveu aqui na terra, assim como eu, assim como você, a pecar, mas não pecou. E ele pode se compadecer das minhas fraquezas, das suas fraquezas, né? Porque ele não teve pecado e ele pode nos socorrer. Ele sabe aquilo que eu estou passando, ele conhece o meu coração, ele conhece a minha mente, e por isso ele pode me socorrer, porque ele não tem pecado, e por isso eu posso adorá-lo e glorificá-lo, porque eu posso me achegar diante de Deus e pedir socorro. E é isso justamente que fala o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Duas coisas aqui nesse versículo pelas quais nós podemos adorar a nosso Deus. Acheguemo-nos, é uma exortação que o escritor faz para nós. Eu devo me achegar diante de Deus. E a diferença é que agora não existe mais o véu que separa o santo dos santos, não é? Da presença do povo de Deus. Eu posso me achegar ao Senhor,
não tem mais nada que separa, porque Jesus ofereceu o único sacrifício, o sacrifício perfeito. Não tem mais nada que impede eu de me achegar ao Senhor. Por isso eu posso me achegar e eu posso louvá-lo, porque eu tenho livre acesso ao nosso Deus. O segundo é que o autor não fala achegue-se, ele fala acheguemo-nos. É a igreja, ele faz o convite, a exortação para que a igreja se achegue diante de Deus, para que a igreja, como nós estamos fazendo aqui essa noite, nos acheguemos diante do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. Por isso é importante nós estarmos aqui, por isso é importante nós nos congregarmos, porque nós temos livre acesso como povo de Deus, para se achegar à presença do nosso Deus. E quando nós nos achegamos à presença do nosso Deus, nós recebemos misericórdia, e nós achamos graça em ocasião oportuna. Por isso nós podemos louvar, adorar, engrandecer o nome do nosso grande sumo sacerdote, porque Ele se compadece de nós, e Ele nos dá livre acesso, para que nós possamos nos achegar diante do Senhor, e louvá-lo e adorá-lo. Eu convido você, nesse momento, a se colocar diante do Senhor, e a elevar os seus pensamentos em oração, e louvá-lo, e adorá-lo, porque nós temos um grande sumo sacerdote, porque Ele se compadece das nossas fraquezas, e principalmente porque nós temos livre acesso a Ele. Curve sua cabeça, vamos orar? Louvamos o Teu nome santo, Pai. Estamos reunidos aqui no nome do Teu Filho Jesus para prestar ao Senhor um culto. E nós nos achegamos diante do trono da graça e nos aproximamos diante do trono da graça como igreja do Senhor. E nos aproximamos com confiança em nossos corações por causa do caminho que Cristo Jesus nos abriu. Cristo Jesus, nosso mediador, que abriu um caminho para a reconciliação entre nós e o Pai. É por meio dele que nós viemos a Ti para prestar este culto hoje. E nós queremos prestar um culto de adoração ao Senhor, com júbilo, com alegria, derramando os nossos corações, nossa vida e a nossa dependência completa diante do Senhor. Nós, ao fazermos este culto, nós declaramos dependência total do Senhor, que as nossas vidas pertencem a Ti, e que em Ti nossas vidas encontram sentido, encontram vida, encontram paz. E nós queremos desfrutar dessa alegria, dessa vida plena na Tua presença. Obrigado por estar presente no nosso meio. E receba, Deus, nosso culto e nossa adoração nessa noite. Deus grande, Deus poderoso, Deus santo, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu convido você a se colocar de pé e abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 147. Salmos, número 147, versículo 1 apenas. Salmo 147, versículo 1, fala: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Nesse momento nós temos o privilégio e a oportunidade de louvar ao nosso Deus, de cantar louvores a Ele. É bom, é amável, é agradável ao nosso Deus. Por isso eu convido você, nessa hora, a cantar, a exaltar, a glorificar o nome do nosso Deus através dos cânticos. Feito é justo e bom, Santo, Santo Deus.
Santo, 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 poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é tão teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Diga a ele a glória. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é tão teu querer. Tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu Santo, és. Santo é o teu nome em todo lugar, é tão teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. 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 Aleluia, nosso Deus é santo, glória seja dada ao nome dele. Faz ouvir tua voz.
palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecer. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus, porque nós acabamos de cantar que a tua palavra nunca falhará, e a palavra fala que o nosso Deus é fiel, e por isso, lermos Provérbios capítulo 3, 9 e 10, fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos o privilégio e a oportunidade nesse momento, meus irmãos, de trazermos os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Se você trouxe o seu dízimo ou sua oferta, você poderá vir depositá-la aqui na frente. Se você quer fazer via eletrônica, lá no fundo da mesa de som, você pode passar o seu cartão. E você que está nos visitando, não se sinta constrangido com isso. Isso é um privilégio, uma honra. Nós, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, temos com o nosso Deus de poder devolver um pouquinho de todas as bênçãos que Ele tem dado a nós, né? Enquanto nós cantamos o próximo cântico, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e sua oferta. Vamos cantar? Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé têm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre com louvor te outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio
o teu nome, Jesus, pelos recursos que o Senhor tem dado ao teu povo, por estar sempre, Deus, sustentando a obra do Senhor aqui no bairro Jundiaí, através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós louvamos ao Senhor e pedimos para que o Senhor dê cada vez mais condições, recursos para que a obra do Senhor permaneça, para que ela cresça, para que ela se expanda, para que a fé seja propagada, para que este lugar seja um hospital de almas, para que pessoas possam encontrar-se com Jesus, seguir a Jesus, se tornarem discípulos de Jesus através do trabalho dessa igreja. Mas para isso precisamos de recursos e pedimos ao Senhor para que traga esses recursos através dos seus membros, que dizimam e que ofertam com alegria em seus corações, e que o Senhor possa retribuir a cada um e abençoá-los com a tua generosidade, com a tua boa mão sobre a vida deles, para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? A paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença no nosso meio. Receba o louvor que a tua igreja faz a ti. Nós louvamos porque nós nascemos para isso, para a glória do teu nome. Foi para isso que fomos criados e queremos viver isso plenamente, intensamente, passando os nossos dias para a adoração e para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Cumprimento você acompanhando hoje pelo Facebook. A gente teve problemas com 2 computadores nossos que queimaram.
né, não sabemos, né, a razão de ter queimado, mas queimaram 2, e a gente está fazendo a transmissão pelo o Facebook hoje, pela página da igreja, e a gente está tentando ver se faz a gravação para depois jogar no YouTube também. Vamos colocar de pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 22. Livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, versículo de número 1. Provérbios 22, versículo de número 1. Apenas, depois nós vamos também caminhar por outros textos, mas a nossa ênfase é em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, onde a palavra do Senhor nos ensina assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Podemos assentar? No próximo domingo, eu e você somos obrigados, né, a uma convocação com as eleições municipais. É um direito não só individual, mas uma manifestação de um desejo comunitário ou da maioria, aonde nós vamos eleger, né, o futuro prefeito, seja esse que está, ou um outro prefeito, como também nós estaremos escolhendo, né, na Câmara de Vereadores, né, homens ou mulheres que estarão também governando, né, o nosso município nos próximos 4 anos. A votação, ela nos leva a expressarmos as aspirações do que nós queremos para a nossa cidade, o que nós queremos de relevância para nós. Se nós vamos escolher bem ou mal, isso depende da mentalidade e dos princípios que a nossa cidade, no caso Anápolis, tem procurado viver nos últimos meses, nas últimas décadas ou nos últimos anos. Em outras palavras, eu e você temos a responsabilidade, né, em escolhermos candidatos com os quais estarão na frente da nossa cidade nos próximos meses e anos. E a pergunta que fica para nós é: quais são os princípios norteadores que você tem definido para você escolher aquele ou aqueles que estarão governando a nossa cidade nos próximos anos? Pergunto mais: nas últimas eleições, você escolheu aqueles que estão governando na Câmara dos Deputados, no Senado, e o nosso presidente, à luz daquilo que você define como princípio de verdade, ou você é levado pelas situações, ou pelo momento, ou pela manifestação daqueles que acham que detêm a verdade ou que detêm o poder? Enfim, eu e você somos capazes de escolhermos baseados na preservação daquilo que o Senhor nos ensina na sua criação. Nós escolhemos porque nós queremos uma sociedade onde a garantia dos direitos fundamentais que eu e você temos pela Constituição brasileira, e mais, segundo os princípios bíblicos que favorecem o cuidado dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, e consequentemente na nossa cidade, nas nossas relações, nós procuramos definir que nós vamos escolher os próximos candidatos, porque nós temos a sabedoria e a inteligência em partirmos de pressupostos, ou melhor, de princípios bíblicos que regem a nossa vida. O livro de Provérbios é um dos livros que eu mais gosto, e provavelmente todo cristão que tem profundidade na leitura diária das Escrituras vai saber ou vai entender muito bem que a leitura dos Provérbios, ou nós lermos as questões que envolvem esse livro descrito por Salomão, até o capítulo de número 30, e 31 e 32 é dado para outros autores, nos leva a algumas definições, porque o livro de Provérbios, ele traz uma sabedoria popular,
sobre questões que nós enfrentamos, mas soluções que nós também enfrentamos. Ou seja, ele apresenta o problema, mas ele apresenta também as soluções. E especificamente no capítulo 22, o que Salomão está descrevendo para nós são princípios que devem reger a nossa vida e, consequentemente, aquilo que a gente espera dos outros. E a primeira verdade, ela se resume em 2 princípios fundamentais que eu e você precisamos ter como base para a nossa vida, e nós então definimos como base para aqueles com os quais nós depositamos o nosso direito de nos representar, não só perante a Câmara, não Estado, mas também perante o governo federal. E o texto vai nos dizer o seguinte: mais vale o bom nome. E depois ele vai dizer, e o ser estimado é melhor. É interessante que Salomão ele vai definir o princípio do nome baseado numa ideia de valia. Quanto vale o seu nome? Quanto vale os princípios que regem o seu ser e o seu viver? A definição da vida de um ser humano é baseado no caráter que ele apresenta diariamente. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, que a missão da igreja não é fazer do púlpito um lugar partidário, ou um lugar onde nós apresentamos candidatos que os irmãos querem votar. Mas a missão da igreja, a missão da liderança, é levar à igreja uma conscientização de como nós devemos nos portar e como nós devemos agir diante de algo que é muito importante para as nossas vidas, porque você, levando a sério ou não as eleições, sejam elas municipais, sejam elas daqui nos próximos 2 anos, e para escolhermos novos governadores, senadores, presidente, eles afetam diariamente a nossa vida. Os norteadores que definem aquilo que vai ser regido o país é definido por aqueles que nós colocamos para estar nos representando, para estar nos governando, e isso é muito sério. É muito sério. Porque os candidatos com os quais tem se apresentado para você, eles demonstram ter um caráter e uma característica de ser pessoas com uma estima elevada, e a sua natureza, os seus princípios, eles são fundamentados num cumprimento e num programa em qual ele não vai atingir ou afligir os princípios que regem a minha vida e a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É obrigatório um candidato se filiar em algum partido para ele estar apto às eleições. Correto? Agora eu preciso afirmar algo para vocês. Eu não voto em partido, isso agora é uma colocação pessoal. Eu não voto em partido, porque infelizmente a maioria esmagadora dos partidos políticos que regem o nosso país, eles não têm princípios fundamentados na palavra, mas também eles não têm princípios que vão reger o programa de governo que eles deveriam não somente propor, mas eles deveriam aplicar diariamente naquilo que eles dizem para nós. A maioria dos partidos políticos, eles são criados, não é numa perspectiva do bem comum da sociedade. Principalmente depois que foi aprovado a lei do fundão, os partidos, eles visam, infelizmente, o lucro, os recursos. E eu já defino para vocês, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Agora, o partido me diz muito quem é essa pessoa. Porque por mais que o partido, as pessoas, eles infelizmente não aplicam os programas fundamentais desses partidos, quando eles se filiam a esse partido, eles estão de alguma forma dizendo aonde são baseados os seus princípios, aonde são baseadas as suas verdades, aonde são baseados o que vai reger a tua vida.
E aí, eu e você precisamos ter a consciência e a maturidade de que o valor do nosso voto é um valor inestimável. Sabe por quê? Porque quando você vota em alguém, você está dizendo, eu acredito nessa pessoa. E por eu acreditar nessa pessoa, eu voto porque esse ser, ou esses seres, no caso, né, nós vamos votar tanto para prefeito quanto para vereador, eles vivem os princípios que eu vivo. Ou ele, pelo menos, ele tem nas suas atitudes a vontade expressa daquilo que realmente tem valor para mim. Meus irmãos, quando Salomão diz, mais vale o bom nome, ele está dizendo que o nosso caráter tem um valor tão inestimável, que ele só pode ser medido diante dos princípios que regem as suas atitudes diárias. E aí, 1 Pedro, capítulo 1, segura aí Provérbios. Capítulo 1, capítulo 1, versículos 18 e 19, vai te mostrar onde é que esse princípio de valor deve reger a sua vida e a minha vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que nos ensina assim. 1 Pedro 1, 18, 19, que diz assim, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O valor que rege o meu nome e o seu nome, é o valor inestimável daquele que cumpriu perfeitamente aquilo que eu e você nunca conseguiríamos cumprir. Por isso que quando você decide votar em alguém, você tem que pensar, você tem que entender, você tem que compreender que esse com o qual você está dando um voto de confiança, é baseado pelos valores, ou pelo maior valor que ele diz ter e ele diz acreditar. Porque não adianta só dizer que é cristão. Ele tem que viver como cristão. Porque dizer que é cristão, a maioria esmagadora da cidade de Anápolis diz que vive. É ou não é verdade? A maioria esmagadora de Anápolis diz que vive como cristão. Então a nossa cidade não tem violência, correto? A nossa cidade não tem problemas com relações imorais, de corrupção, de ganância, de mau testemunho, correto? Logo, se nós dizemos que a nossa valia parte de princípios fundamentais dados pela palavra de Deus, e essa definição é dada pelo próprio Senhor Jesus, que nos comprou, não foi por qualquer coisa, não foi por prata nem por ouro, mas foi pelo sangue precioso dele, você é responsável sim, por aqueles que você escolhe para estar governando o nosso país. Por isso que você precisa analisar profundamente em quem você está votando, ou por quem você está votando. Porque se existe uma valia, a segunda verdade que fica, e é descrito por nós, e é descrito nas Escrituras, em Provérbios capítulo de número 22, voltem lá, é que mais vale o bom nome. E aí, na segunda parte, ele diz assim, e o ser estimado é melhor. Então, um bom nome te leva você a ser o melhor. Não melhor no aspecto de ser melhor que os outros, mas porque você tem algo de bom para oferecer. Santo Agostinho diz assim, ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Você precisa acreditar que existem pessoas sim capazes de governar bem a nossa cidade. Porque se eu e você não acreditarmos, como é que nós vamos influenciar para que essa cidade tenha mudanças? Como é que nós vamos acreditar para que eu e você
tenhamos a capacidade de darmos um futuro, tanto para as nossas crianças, como para os nossos adolescentes e jovens, e por aí vai. Eu e você precisamos compreender e entender que aqueles com os quais nós vamos escolher, eles têm que ser pessoas de bom nome, e ser pessoas com uma estima, que não deixam dúvidas com relação àquilo que você acredita. Um filósofo grego chamado Heráclito, ele disse assim: o caráter de um homem é o seu destino. Se nós pararmos e pensarmos bem, o maior obstáculo para o sucesso de qualquer pessoa se chama falha de caráter. O que me desanima, o que desanima você, a nós querermos escolher ou votarmos ou termos esperança naqueles com os quais vão reger a nossa cidade nos próximos anos, é que quando nós olhamos para a história e olhamos para a atualidade política do nosso país, nós nos decepcionamos demais. Porque todos os dias, denúncias de corrupção, de fraude, de documento fraudulento, de mau testemunho. Eu falei aqui uma vez de uma entrevista que eu vi há muito tempo atrás, do Roberto Jefferson, o ex-deputado Roberto Jefferson, quando ele disse lá no programa do Jô, o extinto programa do Jô. E aí num certo momento, o Jô Soares perguntou para ele o que era a Câmara dos Deputados. E aí ele falou assim: olha, a Câmara dos Deputados não é dos piores. O problema são as pessoas que são eleitas para estarem lá. Aí ele falou: Jô, deixa eu dar um exemplo. Isso no início dos anos 2000. Ele falou assim: Jô, depois das eleições de 2002, um grande número de evangélicos foram eleitos. Dos 513 deputados, cerca de 120 se declaravam evangélicos. Pastores, presbíteros, diáconos, de alguma função de liderança na igreja. E nós, os deputados mais antigos, nós estávamos conversando e nós estávamos dizendo: nós precisamos colocar a casa em ordem, porque estão vindo pessoas aí que têm princípios cristãos. E ele diz claramente: nós, Jô, que a casa iria melhorar. Mas, para nossa surpresa, a corrupção na Câmara aumentou em 100%. Nós percebemos que aqueles que se declaram religiosos, eles não se preocupam com bom testemunho, com bom nome e com a sua estima. Não se preocupam. E aí basta você ver as denúncias das mais diversas aí no meio religioso. Não é verdade? Eu e você, nós precisamos ter a maturidade e a sabedoria em escolhermos as pessoas, não é porque nós temos preferências ou porque a gente teve alguma afinidade com esse ser ou com esse indivíduo. Mas o que deve reger as nossas decisões são os princípios com os quais eu e você vivemos e acreditamos diariamente. Eu voto é por princípio. Eu voto é porque eu olho para a pessoa, eu converso com a pessoa e eu procuro saber quais são os princípios que ele acredita para a vida dele. Mas isso não é baseado numa conversa. O que as outras pessoas dizem dessa pessoa? Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem características de um caráter libado. Ilibado, uma pessoa que tem um caráter que vale a pena você analisar e ver. Os pais da nossa igreja, quando eles deixam os seus filhos, principalmente adolescentes, que é a área que eu trabalho, aqui olhando na perspectiva de idade, quando eles deixam aqui, os pais, via de regra, ficam tranquilos. É ou não é verdade? E os adolescentes, sabendo disso, quando eles querem fazer alguma coisa, que eles sabem que eles vão ter alguma dificuldade com os pais, em dizer sim ou não,
eles procuram aquele ou aqueles com os quais os pais reconhecem o verdadeiro valor, verdadeiro caráter e é regido por princípios. É muito bom quando você tem algo para oferecer, mas o seu oferecimento não é baseado por um caráter que você forjou por você mesmo, porque o caráter do ser humano não tem valor nenhum diante dos homens e nem diante de Deus. Mas o caráter que rege e tem valor para a sociedade, principalmente sobrenatural, é o caráter forjado em Jesus Cristo. Então, quando um líder cristão da nossa igreja liga para o pai e fala assim, olha, eu estou indo para determinado lugar, seu filho está indo comigo. Aí o pai diz assim, o senhor vai estar lá? Sim, estarei. Então tá bom, pode ir. Deu para entender, gente, o valor do nosso nome? Minha mãe dizia assim para mim várias vezes, meu filho, tudo na vida pode ter um preço, mas o caráter não tem preço nenhum. Porque o caráter, para você construí-lo, demora dias, meses, décadas. Aliás, é a vida inteira. Agora, se você quiser arrebentar com o teu caráter, segue teus princípios do seu coração enganoso. Enfim, Provérbios 22 diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado, ou ser que tem uma conduta reta, é melhor do que prata e ouro. O que corrompe as pessoas não é circunstâncias do dia a dia. O que corrompe as pessoas é o desejo diário pelo poder. O que fez com que Adão e Eva pecassem não foi o fato de comerem do fruto proibido. O que Adão e Eva cometeram de maior erro foi eles quererem ser igual a Deus. Eles quererem o poder. O que me corrompe, o que te corrompe é que nós queremos o poder, custe o que custar. Nesse momento de eleições, nós vemos candidatos, ou a gente escuta, né? Candidatos que literalmente vendem a sua alma não sei para quem, mas para Deus não é. Porque eles conseguem estar tanto no meio cristão, como eles conseguem estar no meio mundano, e para eles não fazem diferença nenhuma. E aí, nós como igreja evangélica que somos, qual deve ser o nosso posicionamento? Porque se o bom nome vale mais do que riquezas, e ser estimado, ou ser uma pessoa qualificada é melhor do que a prata e o ouro, Pedro já definiu lá no seu primeiro capítulo, quando ele diz assim, que nós fomos comprados, não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que não tem valor nenhum, mas nós fomos comprados por um precioso sangue. E esse precioso sangue, ele é definido pelo poder do caráter que eu e você precisamos ter. E qual é o poder de caráter? Qual é o poder de referência que eu e você temos para que nós não nos corrompamos? Miles Moore, no seu livro O Poder do Caráter da Liderança, ele diz assim, manifestamos o caráter quando o sacrifício pelos nossos princípios torna-se mais importantes para nós do que o compromisso com a popularidade. O sacrifício de se manter firme naquilo que você acredita. É difícil você lidar com gente hipócrita. É difícil você lidar com pessoas que não se firmam na verdade. É difícil você lidar com pessoas que vestem uma capa aqui dentro, vestem uma capa nas suas casas, mas no meio da sociedade são outros, totalmente distintos daquilo que eu e você acreditamos. A pessoa de caráter, ela é estável, ela é íntegra,
ela é confiável, é responsável, é ético, é ética, é sábio, é maduro, sabe a hora de falar, sabe a hora de calar, possui força moral, tem credibilidade, tem disciplina, tem vontade de fazer aquilo, não porque deseja buscar benefícios próprios, mas pensa em fazer tudo para a honra e glória do Senhor na pessoa de Cristo. Jesus não veio para cumprir uma vontade pessoal, ele veio porque ele amava Deus. E ele cumpriu cabalmente seu ministério, servindo as pessoas, não avaliando aquilo que as pessoas tinham para oferecer, mas oferecendo aquilo que ele tinha de melhor, a salvação. Eu quero encerrar o nosso pensamento dessa noite, nosso sermão dessa noite, analisando Provérbios 28, versículo 18. Segura no capítulo 22 e vamos para Provérbios 28, versículo 18. Provérbios 28, versículo 18. Corrigindo, eu acho que eu falei Provérbios 22, né, gente? Não, Provérbios só tem até 31. Os últimos dois capítulos, 30 e 31, não foi escrito por Salomão, mas isso é outra história, tá? Fazendo correção. Provérbios 28, versículo 18 diz assim: O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Quem ama a Deus anda em integridade e esse será salvo. Tem duas coisas que são importantes para a nossa vida. Além do nosso caráter, é a nossa reputação daquilo que a gente manifesta para as pessoas. O bom homem ou a boa mulher, ela expande aquilo que ela tem de maior valor ou de melhor valor. Exercer o voto não é algo simplesmente ético ou um compromisso que a gente precisa cumprir legalmente, baseado numa Constituição que rege a nossa sociedade. Mas ter integridade e ser honesto é você ser íntegro e você ter caráter baseado nos princípios fundamentais dados pela palavra de Deus. No próximo domingo, você tem uma missão: votar com consciência, votar com sabedoria. A consciência e a sabedoria se baseia nos princípios fundamentais baseados em quem? Como eu disse para vocês, partindo para o nosso encerramento, concluindo, eu não voto em partido, eu voto em pessoa. E todos aqueles que me procuraram, eu fiz algumas perguntas. Mas a principal delas é: você se candidatou por quê? Dentre inúmeros que me procuraram, só teve um. Estou falando para vereador, né, gente? Só teve um que me disse assim: pastor, eu me candidatei porque eu quero levar princípios daquilo que eu acredito. E o senhor sabe muito bem em quem eu acredito. Deu para entender a definição? Deu para entender? Eu me candidatei porque o senhor sabe, ou porque eu quero ir lá para defender os meus, ou para defender princípios. Mas o senhor sabe muito bem quais são os meus. Você conhece a pessoa com quem você vai confiar no próximo domingo? Você tem convicção dos princípios dele ou dela? Pastor, em quem que você vai votar? Não vou falar, porque voto é secreto. Mas eu quero dizer para você que semana que vem a nossa igreja possa estar votando com sabedoria e maturidade, mas acima de tudo,
é dever meu e você, meu e seu, estarmos orando, intercedendo, clamando a Deus misericórdia e ao mesmo tempo maturidade para escolhermos os próximos governantes da nossa cidade. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ensina que o bom nome, a estima, é muito melhor do que as circunstâncias desse mundo, Pai. A gente precisa, Pai, entender e compreender que a nossa vida aqui é passageira. E aqueles, Pai, que se lançam a candidatos que almejam, Pai, estar servindo essa cidade, assim espero. Que eles possam ter temor do Senhor, Pai. Que eles possam, Pai, lembrar diariamente que eles são vigiados pelo Senhor 24 horas. Porque na onipresença do Senhor, o Senhor está em todos os lugares. Eles não podem enganar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu rogo sabedoria à nossa igreja, ao nosso município. Eu rogo em nome de Jesus, que aquele que será eleito prefeito, como também para os vereadores, não só da nossa cidade, mas no nosso Brasil, tem um aval e autoridade do Senhor, Pai. Que nós, como igreja, nós possamos colocar nós possamos dobrar os nossos joelhos em atitude de reverência ao Senhor. A gente possa clamar pelo nosso país, Pai. Porque o nosso país é do Senhor Jesus. Eu agradeço assim em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o vosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito do Senhor, dê à nossa amada igreja, aos nossos amados irmãos, sabedoria nas escolhas que faremos no dia 15 de novembro. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Meus irmãos, todos os nossos avisos estão aí no nosso boletim. Se por acaso você não recebeu o boletim da nossa igreja, por favor, nos procure para que a gente possa enviar para você o boletim, ok? O boletim com todos os avisos, tá joia? E você que não tomou a ceia, tá, no domingo passado, por favor, me procure ou procure o pastor Tiago Gondim para que nós possamos estar servindo a ceia para você, tá bom? E para a sua família. Aqueles que são grupo de risco, nós estaremos entrando em contato para nós estarmos levando a ceia para os nossos amados irmãos, ok? No mais, uma ótima noite a todos, uma ótima semana. Espero que você em casa também possa ter nos acompanhado. Mais uma vez a gente pede desculpa, né, por esse problema que fugiu do nosso controle, né? Infelizmente 2 computadores queimaram, né? Vamos solucionar essa semana e, se Deus quiser, no próximo domingo tudo estará seguindo normalmente. Abraço para você, abraço para todos. Deus os abençoe.